Então, pessoal, eu falei aqui sobre a missão dos pais ser educar os filhos para Deus e não ser terceirizado, né? E o tema que eu quero falar é esse, educando filhos para Deus. Para Deus, que parece ser um clichê, parece ser uma coisa que todo mundo que está aqui nessa sala sabe e até pratica e vive, mas a verdade é que a gente precisa atentar, colocar foco nesse assunto e olhar para ver se realmente a gente está vivendo assim, se a gente está realmente educando para Deus. Até porque existe algumas confusões sobre a palavra educar. Há muita confusão. Eu acho que, por exemplo, no Brasil existe o Ministério da Educação, não é isso, no governo? Não deveria ser Ministério da Educação, porque quem tem que educar os filhos é quem? Os pais, é a família que tem que educar. Deveria ser Ministério do Ensino Didático, algum outro nome assim mais ligado à pedagogia, no que diz respeito ao ensino que leva a pessoa a saber ciências, né? As ciências da vida, não educação. Educação é uma palavra muito mais profunda. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender de verdade para poder educar filhos para Deus é encarar a questão como Deus vê. Daí já abre um leque gigantesco. Como é que Deus vê? Por exemplo, como é que Deus vê os nossos filhos desde nasceu o bebezinho? Como é que Deus vê essa criança? O ser humano olha para essa criança e vê que ela é uma coisa mais fofa do universo, que precisa do nosso carinho, da nossa atenção, e a gente vai cuidando, vai fazendo tudo de melhor. Alguns pais, algumas mães não conseguem nem colocar no Moisés para dormir, tem que dormir no meio do casal. Mais tarde, daqui a pouco, vira um problema no casamento, porque o filhinho não sai mais dali. Outros depois não têm coragem de botar no quarto, porque tem medo, tem receio. Então, enfim, tem N situações que a gente encara desde que o bebezinho nasce. Às vezes um exagero de superproteção, uma série de coisas. A criança vai crescendo e você olha para ela e aí você tem que ver a primeira coisa que Deus vê nessa criança é que nela está a semente do pecado. Aí todo mundo... Se os pais olharem para a criança e ver aquela coisa fofinha e não entender que ali dentro existe a semente do pecado, da desobediência, da rebelião e tudo mais, os pais já podem, o tempo vai avançando e à medida que vai crescendo, a criança vai tendo várias descobertas e os pais não vão conseguir de verdade educá-la. A criança começa a manipular, o pai e a mãe não vê, e por aí vai. Parece duro o que eu estou falando com você, mas você sabe, vamos lá, uma criança nasce dividindo as coisas bem, direitinho, ou tem que ensinar ela a compartilhar? O que você acha? Tem que ensinar. Se não ensinar, já era. Qual é o nome disso? Se um adulto que não dá nada para ninguém, igual o João do pé de feijão, tudo para mim, nada para ninguém. Um adulto que faz isso, você vê ele como o quê? Qual é o nome? Egoísta. Então, se a criancinha não for ensinada, ela vai crescer como? Egoísta, porque a semente já está lá dentro. Já está lá dentro. A gratidão, que aí é uma coisa emblemática, tem uma história da minha vida que eu nunca esqueço, que eu sempre conto, inclusive sempre lembro disso. Que o irmão me ligou preocupado, o filho dele já estava assim com uns 7 anos, 8 anos na época. Ele ligou e falou assim, poxa, eu estou preocupado com meu filho, porque ele está ficando ingrato. Eu respondi para ele assim, está ficando? Pensei que ele fosse. Aí ele tomou um choque, né? Como é que é isso? Teu filho nasceu ingrato, os meus também. A gratidão você vai ensinar. Ingrato ele nasce. Se a gente não vê isso, como que a gente vai educar filho para Deus? Já começa a ficar
Às vezes a gente pega esse filtro e já pensa, será que de verdade eu estou vendo como Deus vê? Que esse é um ponto. Amém? Outro ponto para ver como Deus vê é que o mundo tem um interesse obstinado nas crianças. É outra coisa que nós, como pais, precisamos ver. O mundo tem um interesse obstinado nas nossas crianças. E às vezes nós nos distraímos, nós às vezes não vemos isso. Não vemos. Nada é por acaso, galera. Nada é por acaso. Eu não vou pregar aqui contra a televisão, contra videogame, contra a internet. Não vou pregar contra estas coisas. Mas a gente precisa saber o que dessas ferramentas, entre muitas outras, estou falando de ferramentas que o teu filho ou tua filha pode ficar sozinho lá olhando, você não viu, né? Essas ferramentas, mas tem muitas outras pessoais, né? Presenciais também, no decorrer da nossa jornada, as crianças crescendo, que também influenciam elas, mas essas ferramentas, nada é por acaso, tudo que está ali é mundo. E o mundo tem um interesse obstinado em formar a mente das crianças no padrão dele. Não pense que as coisas são por acaso, galera. Não é. Tudo que está ali está semeando uma semente. Está semeando uma semente. Então, como lidar com essa situação? Eu pensei em colocar aqui um áudio para vocês, não vou colocar não, porque eu acho que é muito chocante, porque tem até palavrão no áudio. Então eu não vou colocar para não escandalizar vocês. Mas por quê? O que é esse áudio? Esse áudio é de um jornalista, de um cara de uma rádio, e no programa de rádio ele fala do Felipe Neto, aquele youtuber. Tu acha que eu devo botar o áudio aqui, Léo? Alguém mais aqui quer ouvir o áudio? Se tiver aqui muita gente levantando a mão, bota. Tu ia falar isso agora? Eu falei, tu estava aí pensando? É muito chocante, galera. Você ouviu? É mesmo? Ixi, a galera quer, então eu vou botar, hein? Vou botar, mas o Felipe Neto tem 27 milhões de seguidores no YouTube, tá? 27 milhões de seguidores. Você viu, acompanhou a eleição, o Felipe Neto tem de seguidores quase o número de eleitores que o Haddad teve, não é isso? O Haddad teve 45 ao dobro, 44. Mas 27 milhões é muita raça de gente. E gente pequena, tá bom? É a nova Xuxa, só que potencializado, né, Léo? E exatamente o irmão dele tem 20 milhões de seguidores. Lucas Neto. 20 milhões de seguidores no YouTube, galera. Então, é muito chocante o negócio. Eu vou aqui tentar botar aqui na agulha, na parte exata que ele... Gente, ele coloca Deus para lutar contra um dragão e fala frases do tipo: mata Deus, mata Deus, mata Deus. É estarrecedor. É o que seu filho está vendo. Preste bem atenção nesse primeiro áudio. Eu não sigo nenhuma religião porque nenhuma religião me apresentou uma concepção de Deus que compartilhasse da minha ideologia de Deus, que compartilhasse daquilo que eu gostaria de crer, seguir, que eu me sinto confortável. Nós acabamos criando um Deus que muitas vezes pensa como um ser humano. E esse Deus eu não consigo acreditar, que é o Deus que pune, é o Deus que vigia, é o Deus que se vinga. Da mesma forma, eu também não consigo acreditar que Deus tenha interferência em nossas vidas. E essa é a parte que o negócio vai pra cá do caralho. Todo mundo vira pra mim e faz... Calma. Eu não acredito que Deus seja capaz de influenciar nossas vidas humanas e interferir em nossas existências.
Eu não acredito que Deus te ajude a fazer um gol. Eu não acredito que Deus te ajude a receber uma promoção no trabalho. Eu não acredito que Deus cura a sua doença. O ser humano conseguiu atingir coisas impressionantes, mas eu não acredito que elas tenham sido em decorrência de Deus. Por favor, respeite a minha crença. Por favor, respeite a minha crença. Bota Deus, cara. Tu quer que eu faça Deus? Deus ajuda a... Nesse momento ele inicia um jogo. Olha, Mano, que isso? Ele Eu iniciou criei um jogo. Deus. O que Deus faz, velho? O que ele vai fazer? Cria o diabo, só de sacanagem. Vamos ver o que acontece. Ah, mas eu vou criar o diabo. Olha isso, tá rolando porrada! Que é isso, cara? ele está jogando com um amigo. O amigo chama Bruno. Ele tá metendo a porrada em todo mundo. Cara, ele tá E você tá no dragão. Eu tô no dragão! Eu tô no dragão! Sai daí. Usar veículo! Mata! Mata Deus! Isso! Meu Deus, Pelo amor olha. de Deus, o que tá acontecendo, Bruno? O que eu tô fazendo aqui? Ataca Deus! Mata Deus! Olha lá, tá rolando uma porradaria do dragão com Deus. Será que ele vai querer me bater? O dragão ganhou. O dragão ganhou. O dragão ganhou. Essa é a primeira etapa, né? No final do áudio, que o áudio é muito longo, no final do áudio ele zomba do sangue de Jesus. Lá no minuto aqui, minuto 7:52. Diz que Poseidon está enrabando Deus. Essa é a palavra. Ou seja, Vamos criar. Começando por Deus. Ah, já começou a bulir isso aí, né? Ele gosta. Deus, Zeus. Ih, eles são mesmo! Polêmica! Eles estão confusos, olha lá! Ei, quem é você, cara? Quem sou eu, cara? Como assim, cara? Anubis. Anis. Será que eles se odeiam? Aí não, tá bem, tá de boa. Quem mais que eu posso criar? O que tem de Deus? Bota, qual que é o nome daquele do mar? Poseidon. Será que vai ter? É com aí. Olha uma sereia! O Poseidon é aquele maluco sereio que tem que ficar bombando. O Aquaman. Caraca, o Poseidon tá derrabando Deus. Olha só a porrada. Vai, Deus, vai, Deus. Olha só. Bora, Deus! Vai! Faz alguma coisa, safado! Tá sangrando, Deus! Morreu! Bendito seja o sangue de Jesus! Sacou? É chocante ou não? 27 milhões de crianças, de jovens, de pequenos jovens, assim, pré-adolescentes, estão seguindo esse cara, sendo influenciado. O que vai ser da geração que está agora aqui, para virar? Como que nossos filhos, no meio de uma situação assim, e é uma galera, né? Como os nossos filhos vão se comportar diante disso? Então é só para a gente ter visão assim clara. Ó. O mundo tem uma ambição, é obstinado pela alma dos nossos filhos. Quer formar. Isso aqui é para formar uma geração ateia, que odeia Deus, que, entendeu? Ele declara aqui exatamente que ele é ateu de uma maneira dizendo que ele não acredita na interferência de Deus em nada, etc, etc. Tá claro, galera? O que devemos fazer? Isso impacta já em como ficam os celulares e os tablets na mão dos nossos filhos, o que eles estão vendo, o que estão deixando de ver, que youtuber que eles estão assistindo, que nada é inocente, pessoal. Nós, às vezes, nós temos, às vezes, cuidados em falar com os nossos filhos sobre sexualidade, mas o mundo não está nem aí, não. Está falando com muita força. Neto Land, mas não é só Felipe Neto, né? Esses só são dois. Tem muitos outros, pessoal, muitos outros. Eu não vou, como eu falei, não estou pregando contra a internet, contra nada disso, mas você precisa ver o que teu filho está vendo e também que momento deixar teu filho ter acesso a isso. Né? Cada um deve ter a sua consciência de como você expor
a criança a essas coisas, né? Criança, o adolescente e etc. Então, imagina a química. A criança já nasce com a semente do pecado, como nós falamos aqui. O mundo tem essa obsessão nela e trabalha para formá-la. E o diabo articula tudo isso para aprofundar a cadeia, para prender ainda mais. Teve uma reunião que eu ministrei aqui, eu usei esse livrinho aqui. Aquele dia eu li bastante coisa desse livro, mas agora eu vou ler só um pedacinho, 2 parágrafos aqui, de um tópico que é a corrupção federal da infância. Ele escreve assim: a pedofilia já é ensinada nas escolas brasileiras. Lembrando que esse livro é de 2014, tá bom? Já é ensinada nas escolas brasileiras. O Ministério da Educação estabeleceu em seu guia escolar para professores os seguintes direitos sexuais da criança. Primeiro ponto, o direito à privacidade sexual, direito de decisão individual da criança, inclusive comportamentos sobre intimidade. Ponto 2, o direito ao prazer sexual, inclusive masturbação. Ponto 3, o direito de expressão sexual, prazer erótico ou ato sexual por meio de comunicação e toques. Isso está no guia escolar, ele dá aqui a fonte: Rede de Proteção à Infância, Identificação de Sinais e Abuso de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Presidência da República, Secretaria de Direitos Humanos e Ministério da Educação, Brasília, ano de 2011. 2011. Doideira, né? Um outro parágrafo aqui, ele escreve assim: o movimento gay realizou o seminário na Câmara dos Deputados, no qual propôs o reconhecimento de crianças homossexuais. Uma das perversas conclusões a que chegaram foi assim expressa por um dos líderes. Abre aspas. Deixem as crianças e adolescentes praticarem seus jogos sexuais, relações e atos libidinosos livremente. Fecha aspas. Nesse sentido, tanto o movimento gay quanto o movimento pedófilo defendem a concessão de autonomia sexual de crianças e adolescentes. A estratégia principal é fortalecer, primeiro, a agenda do protagonismo infanto-juvenil. Protagonismo infanto-juvenil, que aí passa por isso aí, que se rebela contra o seu pai. Dana-se seu pai, né? Se teu pai não cuida do que você está assistindo. Só esses 3 pontos já deu para você perceber que para a gente educar para Deus temos uma tarefa de guerra, concorda? Nós temos uma tarefa de guerra para educar de verdade nossos filhos para Deus. Não sei se você está com a Bíblia aí, porque nós não vamos projetar ali, mas se você está com ela aí no celular, em papel, tablet, pega aí para você acompanhar e ler. Vou ler 2 textos com vocês, fortalecendo essa visão da articulação do diabo. É 1 Timóteo, capítulo 4, primeiro texto. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Todos acharam? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, por obedecerem o quê? Espíritos enganadores e a ensino de demônios. De onde vem esse ensino de demônios? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Diz que nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, se a gente vai no original lá do grego, sobre a palavra apostatar, a gente vê que a palavra apostatar é como se fosse assim, deixar de lado, impedir de chegar,
impedir de ter, fala de a fé, entendeu? Apostatar da fé, impedir de ter, deixar de ter. Mas o impedir de ter é muito interessante, porque como a doutrina, um outro ensino entra, obviamente a palavra de Jesus não tem espaço para ser abrigada no coração daquele que já está abrigando uma outra doutrina, um outro ensino. Vai ficar impedido de alcançar a fé. E aí é só conectar aí, a gente falou aqui do Felipe Neto aqui e muitos outros, né? Mas a consequência disso aqui, a gente leu aí 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, a consequência disso é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. É a consequência de obedecer espíritos enganadores e doutrina de demônios, vai acontecer isso aí. 2 Timóteo 3:1 diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias, você vê que é a mesma época, últimos tempos, fim dos tempos, últimos dias, sobrevirão o quê? Tempos difíceis, muito difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, a gente acabou de ver aqui, blasfêmia aqui, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E aí isso também vai acontecer na igreja, porque olha a sequência do versículo. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Qual é o mandamento que tem aí? Foge também deles. Foge. O resultado, esse aqui é o resultado da doutrina de demônios, dos ensinos de hipocrisia e mentira dos homens. Isso está muito estampado aí diante de nós. Então, está muito claro a guerra que é educar um filho para Deus. Muito clara. É uma covardia, galera. Uma covardia. É um exército de milhões contra um exército pequeno, se a gente for analisar as coisas pela ótica física, humana. Nossa condição é muito pequena para encarar um negócio desse. Só que nós sabemos que Deus é mestre em derrubar Golias com um Davizinho, não é assim? Deus é glorificado quando o homem é pequeno e faz coisas extraordinárias. Então, estamos na melhor posição. Existe também uma paira na mente dos pais. Muitos pais entram em conflito quando vê um filho se desviando ou começando a ter uma postura diferente. E esse desespero não é desaguado em Deus. É muitas vezes pensado em, de repente, um movimento da igreja, uma estratégia da igreja, algo que a igreja tem que fazer. E aí é aquela confusão, muita gente não sabe o que fazer, culpa a igreja, culpa todo mundo. Mas na verdade, a gente não tem que se desesperar assim. Porque as ferramentas, aí que eu quero entrar com você no outro tópico, que as ferramentas que Deus nos deu, antes de tudo, está nas nossas mãos. Não como pais, eu estou falando aqui com você, como pai e mãe, nas nossas mãos, começa conosco. A igreja coopera, como eu falei aqui, nós estamos aqui reunidos conversando, e nossos filhos estão sendo lá, ministrados lá pela palavra. Glória a Deus por isso, amém? Mas não vai ser a gente criando movimentos e etc., a gente ficar desesperado com isso, que a gente vai conseguir atingir alguma coisa. Antes a gente tem que olhar que a criança, a semente do pecado já está lá nela, então você tem que ver teu filho assim. Nunca a gente deve pensar assim, meu filho escolheu o mal porque a influência que ele recebeu determinou ele escolher o mal. Não é verdade, galera. Nossos filhos escolhem o mal porque eles quiseram. A influência vai, a palavra já diz, vai influenciar. Mas você não pode dizer determinou.
andou. Quando você conversa com muitos pais, você vê, isso é muito comum, tenho certeza que você já ouviu isso. Meu filho começou a andar com mais companhias e se desvirtuou. Quem aqui já ouviu isso na vida? Não vou perguntar se você pensou assim, não. Pensou assim algum dia, não. Mas eu já ouvi isso muito. Mas não é verdade. Porque ele escolheu a companhia que agradava a ele, pô. Ele se rendeu àquilo ali, ele se envolveu com aquilo ali. Então, pode influenciar, mas não vai determinar. E também o mundo, do jeito que está aí, a gente só tem que botar o olho e já está escrito aqui como é que vai ser os últimos dias. E diante disso, o que a gente tem que fazer? Nossa tarefa e missão: pastorear com uma pregação clara e com um ensino modelo prático. Não sei se vocês conseguem compreender o que é isso. Você tem que ter uma pregação clara com teu filho. Aí começa a exigir que você se relacione profundamente com a palavra. Senão você não vai ter o que dar. Você tem que ter uma pregação clara com teu filho. E tem que ter um modelo de ensino prático. Ele tem que enxergar com clareza a palavra por intermédio da nossa boca, da sua boca, e ele tem que ver a gente viver, praticar. E assim a gente vai conseguir influenciar a vida deles com uma intensidade com que Deus possa de verdade ter uma força maior dentro do coração dele e bater de frente com todo esse vento que a gente acabou de ver. Se a gente não fizer isso, não vai. Para educar filhos para Deus é necessário compreender que a palavra de Deus é suficiente. Abre aí tua Bíblia em 2 Timóteo. Você já está, eu acho, né, em 2 Timóteo, capítulo 3. Você está já aí, né? Vai para o verso 14, vamos ler de 14 a 17. O que diz esse texto? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que está aí? Desde a infância ou desde criança, sabes o quê? Desde a infância sabes as sagradas letras, que podem o quê? Tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo isso para Timóteo, e na carta dele, não sei se na primeira ou se nessa aqui mesmo, no início ele fala para Timóteo que eu conheço a fé que habita em você, que antes habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo. Conheço a fé que você tem, que antes habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice. Não sei se Timóteo tinha avô incrédulo ou omisso, ou um cristão omisso, e um pai também incrédulo e omisso, ou se ele não tinha avô e não tinha pai. Mas Paulo registra o seguinte: a fé que você tem é a mesma que habitava na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice. E quando ele diz aqui, tu, porém, no versículo 14, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. De quem que ele aprendeu? Vovó e mamãe. Aprendeu de Paulo também, que Paulo diz que Timóteo era filho na fé dele, mas aprendeu de vovó e de mamãe. Está claro, desde a infância. Paulo conheceu Timóteo adulto. Desde a infância você sabe as sagradas letras, elas podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verso seguinte diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É isso que está aí na tua Bíblia?
educação, está aí, ó, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja como? Perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Para toda boa obra. Para tudo. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Agora, nós precisamos crer que ela é suficiente. E não só crer, nós precisamos desesperadamente nos apegar a ela. Precisamos pedir ao Espírito Santo para nos dar fome e sede da palavra. Precisamos nos levantar contra a nossa preguiça, porque, pessoal, tem tempo para tudo, e você sabe que tem. Tem tempo para passear, tem tempo para ir para a piscina, para jogar futebol, para jogar videogame. Tem tempo para tudo. Pai, mãe aqui, tem tempo para tudo. Você sabe que tem. Como não tem tempo para você mergulhar nas Escrituras? Por que não tem tempo? De verdade, só tem uma resposta. Nós não priorizamos. Porque se a gente priorizar, a gente vai fazer. E detalhe, só a palavra para poder fazer uma luta contra tudo isso que a gente leu antes. Sem ela não tem, galera. Não tem como. Então, por isso que eu estou dizendo, não adianta a gente pensar em criar movimentos extraordinários, a igreja fazer alguma coisa pelas crianças. Não, tem que começar conosco, em casa. Tem que repartir palavra constantemente, todos os dias. Todo bate-papo você precisa repartir palavra com o teu filho. Não estou falando de você ter uma atitude religiosa apenas, que repartir palavra é você abrir a Bíblia com ele e ler com ele todo dia. Não, é bom fazer isso, mas repartir a palavra naturalmente nas coisas do dia a dia. Tudo que está acontecendo, você conversar. Outro dia, a gente estava almoçando lá, o Azaf guardou uma coisa que eu falei, a gente andando na rua uma vez à noite, muito tarde, e estava num lugar escuro assim, o sinal vermelho, eu fui devagarinho, aí olhei, não vinha carro nenhum, vum, fui embora. Aí ele, pai, você avançou o sinal. Aí eu expliquei para ele, filho, avancei, da tarde da noite, é perigoso, é mais perigoso do que o dia. A palavra ensina que os que roubam de noite, porque na escuridão é mais fácil de se camuflar, de se esconder, a escuridão encobre o que é mal. E, por causa de um sinal fechado que eu avancei, eu tive a oportunidade de compartilhar com ele a palavra. Ficou dentro dele aquilo. Nós passou um tempo, a gente estava almoçando agora, essa semana. Ele foi, lembrou disso à mesa, a gente conversando. Ele foi e falou, não, à noite os ladrões roubam mais, tem que ter vigilância de noite, porque isso, está na Bíblia. Então, dando um exemplo para você de uma coisa do dia a dia natural. Natural, a palavra tem a ver com tudo, galera. Não é, a Bíblia não é uma coisa religiosa, no sentido religião e secular. Né? Não é isso. A palavra de Deus é tudo para nós. É tudo. Nós temos que ler a Bíblia não porque a gente é crente. A gente não tem que cantar como a gente cantou porque é crente. A gente não tem que orar porque é crente. A gente canta, a gente ora, a gente lê a Bíblia porque a gente necessita, a gente precisa muito. É alimento para a gente. Sem ela, a gente está ferrado. Não dá. Amém ou não amém? Então, assim, vamos sair daqui dando o nosso jeito. Mas temos que nos apegar à palavra. Não tem outro caminho. É ela que, desde a infância, guardou Timóteo. É ela que pode tornar ele sábio e também habilitado para toda boa obra. Se você quer ter um filho habilitado para toda boa obra, é só a palavra. Pode ser, geralmente, o ensino do mundo, o padrão do mundo, a formação acadêmica, geralmente forma as pessoas para tornar ele um pecador mais ensaboado. O Franco já diz isso, né? O cara estuda economia para ser um ladrão que sabe guardar o dinheiro dele num lugar melhor, onde ninguém descobre.
Porque o pecado está dentro dele. Também não estou aqui pregando contra desenvolver a intelectualidade, a vida acadêmica. Não. Mas isso não é prioridade, galera. Não é. A maioria, ou talvez metade dos que estão aqui, sabem que uma das lutas que eu tive com a minha filha mais velha, que infelizmente hoje se encontra desviada, foi tirá-la da escola com 14 anos. Quantos aqui lembram disso? Eu reuni um grupo de irmãos, não sei quantos estavam nesse dia. Quem estava aqui nesse dia que eu reuni os irmãos para falar que vocês estavam andando com um pastor maluco que tirou a filha da escola? Tem poucos aqui, mas eu reuni e falei assim, ó, estou tirando da escola. Eu tinha 14 anos. A diretora falou, você pode ser preso. Eu falei assim, se tiver que ser, será. Ela tinha se convertido, né? Quando não tinha período de escola, estava vinculadinha com a igreja, confessou pecado, andou na luz, tal. Voltou para a escola, desviou, e eu tinha falado para ela, olha, você usa a escola para o mal. Você usa a escola para o mal. Então, no teu futuro, você vai receber o impacto disso. Eu vou ter que te tirar da escola. Eu tirei. Deus expunha ela, porque a gente orava. Ela faltava aula, escola municipal, ligar para tua casa e dizer que tua filha não está na escola. Tu já viu um negócio desse? Só Deus. A gente orava, então Deus, denunciava. Então eu falei, matou a aula, está aí, e não vai, nem quer desenvolver a sua vida acadêmica, então vai ficar fora da escola. Talvez você pense assim, não adiantou, né, Sandra? Ela está desviada. Ó, se adiantou ou não, é a escolha que ela tem que fazer. Eu não me arrependo, faria de novo. Naquele cenário, faria a mesma coisa de novo. Porque a prioridade, foi o que eu falei para a diretora, eu falei, ó, a prioridade é o caráter da minha filha. É o caráter dela. Então eu vou, se ela usa a escola para viver desse jeito, então não tem escola. Ela fica em casa. Quando ela ficar mais velha, ela decide o caminho dela. Nós temos que ensinar a palavra, em nome de Jesus. Amém ou não? A graça de Deus basta. Foi isso que Jesus falou para Paulo. Não sei se você lembra. Quando ele orou lá para tirar o espinho na carne, a resposta de Jesus foi, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu falei aqui primeiro que a Bíblia tem que ser suficiente para nós, e dei um texto, e agora estou falando que a graça tem que nos bastar. Vou ler contigo outro texto. Tito, capítulo 2. Versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que a graça de Deus fez? Qual é o próxima palavra aí que vem depois? Em algumas versões está instruindo, é isso? Em outras está... Educando. Na minha versão aqui também está educando. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de quê? De boas obras. A graça educa. A graça nos educa. Assim como a palavra educa, que a gente acabou de ler, que a palavra educa, a graça de Deus também educa. E aí depende de nós desfrutarmos dessa graça, ensinar aqui a renegar as paixões mundanas, conforme esse texto que a gente leu, e poder ensinar o que a graça de Deus espera para os nossos filhos. Amém? O terceiro ponto é implantar a obediência por meio do exercício. O exercício prático.
Para educar os filhos para Deus, é necessário exercitar-se em A, humildade, B, no conhecimento de Deus e C, no temor de Deus. Vamos na humildade. Tiago 4,6 diz: antes ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso é uma lei espiritual. Uma lei espiritual. Se eu solto esse negócio aqui, ele vai cair porque existe uma lei física, concorda? Lei da gravidade. Uma lei espiritual é: se humilhou, recebe graça. Ficou orgulhoso, vai ser o quê? Resistido por Deus. Então, que exercício a gente tem que dar para os nossos filhos para eles receberem a graça que nos basta, que nos educa, que educa? Um exercício de humilhação, concorda? Então, se nós não suportarmos ver os nossos filhos às vezes sofrerem, nós podemos privá-los de se humilhar. Concorda ou não? Vou contar aqui uma experiência que eu tive agora com minha outra filha, com a Alice. A Alice, há 4 anos atrás, no supermercado, ela pegou um chocolate escondido e levou para casa. Descobrimos chocolate com ela, sentei para conversar com ela. Você pegou o chocolate, filha, lá do... Peguei meio assustada, sabia que estava errado, tinha escondido. Eu falei assim, filha, deixa eu te mostrar uma coisa. Peguei o YouTube, usei o YouTube e a internet. Sabe o que eu mostrei para ela? Vídeo de presídio feminino. As mulheres apanhando lá, tomando soco, chute. Mostrei, ela tinha 8 anos, Alice. Aqui, olha aqui, filha. Sabe o que é isso aqui? Vai para lá quem faz o que você fez. Você roubou. E aí, dei um ensino para ela sobre o que era roubo e tal, e falei, olha, a gente vai quebrar lá o teu cofrinho, vamos lá no supermercado juntos, para você pagar o chocolate e devolver o chocolate e pedir perdão porque você roubou. Estou resumindo a história. Eu pastoreei ela, levei ela a enxergar que aquilo era pecado, levei ela a enxergar que não só Deus não gosta, mas que aquilo tinha essa consequência. Foi todo um pastoreio e depois um caminho de humilhação, que é ir lá, olhar para a pessoa, pedir perdão. Ó, a segurança e a gerente do supermercado caíram em prantos, começaram a chorar. Eu cheguei lá, falei, nós somos cristãos, uma família cristã, somos discípulos de Jesus, minha filha fez isso, tal, a gente está aqui para devolver, para dar a moedinha aqui ainda dela aqui e pedir perdão. E fez o caminho. Dói. Você acha que dói ou não isso? Dói em quem? Em todo mundo. Em mim, né? Dói em todo mundo. Mas é um caminho de humilhação. Às vezes, nós corrigimos nossos filhos e falamos para ele assim, está errado. Só isso. Mas não damos caminho a ele de humilhação, para ele exercitar a humildade, que é ir lá e pedir perdão. Às vezes, teu filho desobedece um adulto lá. Um adulto tem coragem de dizer que teu filho desobedeceu. Que isso daí é muito importante, tá, galera? Vê a criança desobedecendo, vai. Fala com o papai e mamãe, olha, desobedeceu aqui, a gente estava pulando ali, estava fazendo uma arte, eu falei para não fazer e fez, desobedeceu. Você dá um caminho, fala. Qual o caminho do pai e da mãe quando acontece isso? Conversa com o filho, diz, você precisa ouvir, obedecer. Vem cá para pedir perdão para o titio e para a titia. Pede perdão para o titio e para a titia. Até lembrei, estou olhando ali para a Ana, estou lembrando da Ana dando caminho para o Marquinho, quando o Marquinho era pequenininho, né? Pede perdão, Marquinho. Pede perdão. Perdão! Aí a Ana depois pastoreando ele. Que é difícil, mas é um caminho que
Aí o pai, essa figura aqui, começa a rir na frente do menino. Aí a Ana, pai, tu não tem que rir. Mas é um caminho de quebrantamento, galera. Agora, para pensar, se a gente não fizer isso em todas as ocasiões, nós estamos privando a criança de se exercitar na humildade. Estão entendendo? Amém ou não? Você está privando. Porque para dar à pessoa o exercício de humildade, a criança é um caminho. Ó, na educação você exorta. O que é exortar? Você anima. Às vezes a criança está desanimada, não quer fazer, ou você anima, você dá ânimo com palavra e com atitude. Você admoesta, repreende. Você diz está errado, não deve. Você disciplina. Às vezes com a varinha, puc. Às vezes bota no cantinho de pensamento para pensar. Mas você também corrige. E aí corrigir o caminho é a criança ir lá e fazer o caminho de volta. Isso coopera para a humilhação. Alguém pode pensar assim, pô, tadinho é se você não fizer, porque você vai educar um soberbo, que vai ser resistido por Deus. Uma criança que não ouve o não, né? Uma vez eu corrigi a Ágata, minha filha mais velha, quando tinha 8 anos, porque ela não ouviu não ouviu assim, para, ela ia atravessar a rua de bicicleta, não ouviu, atravessou, o carro subiu a calçada para não atropelar ela. Eu chamei ela e corrigi, não porque ela quase causou um acidente, não, é porque ela não ouviu para. Uma palavra. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso é do maligno. Se tiver que falar um monte de vezes com a criança, não é obediente. E tem que ensinar a obediência, se exercitando em humildade. Senão não vai, galera. Não vai. Já está, é o que eu estou falando, a sementinha já está lá, o mundo já está trabalhando intensamente, o diabo articulando tudo. Se a gente não fizer, ferrou. Se a gente não fizer, ferrou. Fica difícil. Amém? Falei que tem que se exercitar no conhecimento de Deus, né? João 17, versículo 3. Essa é uma coisa também que para você não esquecer. Assim como o Deus dá graça aos humildes, isso aqui também é uma coisa que não pode esquecer nunca. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Se alguém te perguntar assim, o que é a vida eterna, você tem que ter essa resposta aqui simples e clara. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna, galera? Conhecer a Deus. Tem que exercitar a criança no conhecimento de Deus. Não só com a palavra clara, mas com o ensino prático. Eles veem a gente se exercitando nisso. No conhecimento de Deus, eu tenho que conhecer Deus. Daí, como eu conheço Deus? Com as Escrituras, com a graça, com a vida prática, com a meditação da palavra o tempo inteiro. Aí você vai vendo Deus. Você tem que querer ver Deus o tempo inteiro, conhecer o Senhor, experimentá-lo. Mateus 11, 28 a 30. Bem conhecido esse texto, Mateus 11, 28 a 30. Jesus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e que mais? Aprendei de mim. Diga assim, aprendei de mim. Jesus falando, aprendei de mim, né? Porque sou o quê? Manso e de coração. O que Jesus tem que ensinar, então? A mansidão é humildade. Mansidão, humildade. Jesus é manso e humilde de coração. Ele disse que a vida eterna é conhecê-lo.
Jesus é manso e humilde de coração, então Deus é manso e humilde de coração. Experimentar o conhecimento de Deus é experimentar a mansidão, é experimentar a humildade. Nós devemos provar isso na nossa vida e conduzir os filhos a isso. A consequência disso é: achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo suave, fardo leve, o de Jesus. E o do mundo é o quê? Pesado. Pesado e grosseiro. Não é suave, é grosseiro e não é leve, é pesado. É um fardo do mundo, é assim. Eu não gosto quando alguém diz assim: seguir Jesus é difícil. Não gosto por causa desse texto. De outros também, mas desse aqui é fundamental. É leve e suave. Pesado e difícil é o mundo. E a gente pode ensinar isso para os nossos filhos. Vamos lá, vou dar um exemplo de coisa pesada no mundo. Dá para confiar nas pessoas no mundo? Dá ou não? Você ensinaria teu filho a confiar em alguém que mente? Mas a mentira não é a coisa mais normal no mundo? É ou não? No mundo. Na igreja não pode ser, mas no mundo é a coisa mais normal. E não confiar nas pessoas, viver desconfiado, é suave? É leve? É terrível. E detalhe, não tem quem confiar no mundo, em Deus. Felipe Neto, confia em quem? Confia nele. Só nele. E ensina os nossos filhos a confiar também só em si mesmo. É pesado. Então, seguir Jesus é leve e suave. Só é pesado quando a gente briga com ele, quer governar também, cabo de guerra. Quando Jesus fala o caminho, a gente quer outro, aí é complicado demais. Agora, quando rende o coração, aprende a mansidão, aprende a humildade, vai encontrar descanso para a alma, é fatal. É fatal. E o último aqui desse nosso primeiro tempo aqui, nosso primeiro time, é exercitar-se no temor do Senhor. Salmos 34, versículo 11. Abre aí também para você ler. Salmos 34, 11 diz assim: vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que coisa interessante, né? Vinde, filhos, que a gente precisa fazer esse convite para os nossos filhos. Vinde, meus filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Isso com a nossa vida, com a pregação clara e com a nossa vida em prática, amém? Tem que ser o modelo. Aí ele vai, no versículo seguinte, ele começa a explicar um pouquinho de algumas coisas sobre o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade e ver o bem? Ele faz uma pergunta. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Não sei se você já fez isso, se empenhou para buscar a paz. Ou ensinou também os filhos a se empenhar pela paz. Sabe quando está uma confusão, uma briga, um tititi do trelelê, e você tem que se empenhar para buscar a paz naquilo? O que for preciso para você se humilhar, da tua parte ter paz com todos os homens, que Paulo escreveu aos romanos, tem que fazer. Isso é parte do temor ao Senhor. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas
as suas tribulações. Imagina essas marcas impressas no coração dos nossos filhos. Se quando você sai de uma tribulação, você tem clareza de dizer, pode dizer para o teu filho assim, olha da onde o Senhor nos tirou. A gente estava aqui e o Senhor nos tirou para cá. Todas as nossas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Pessoa que tem o temor do Senhor, guarda essas coisas aqui. Conversei com um irmão de um relacionamento antigo. Já tinha um tempo que eu não falava com ele, vivendo um momento difícil, desempregado, 5 meses. O filho dele também já mais velho, desviado da fé. E quando eu conversei com o filho dele, há mais ou menos 1 ano atrás, o menino tinha uma indiferença com a igreja, sabe? Uma indiferença. Gosta muito de mim, o garoto, mas indiferente com a igreja. E eu ouvindo esse irmão, esse querido muito preocupado com a questão financeira. E ele sempre foi um homem materialista. E eu lembrei ele, falei assim, cara, depois de ouvi-lo um tempão, foi uma conversa de 5 horas por telefone. 5 horas. Então eu ouvi ele muito tempo, e em um determinado momento eu disse assim para ele, eu vou te lembrar uma conversa antiga nossa, de muito tempo. Falei, você está tomando remédio para depressão. Eu falei para ele, você está vivendo um momento que lá atrás eu te chamava a atenção. Você é um homem materialista e sentimentalista. As tuas decisões são pautadas no que é material e nos teus sentimentos. E hoje você está vivendo um momento, a depressão, essa coisa do remédio aí, você hipervalorizou teus sentimentos por muitos anos. E também as questões materiais. E Deus está fazendo ambas as coisas para te libertar. Deus só tirou um pouquinho assim, para poder te libertar. Falei com ele, perguntei assim, seu filho, ele muito preocupado, eu falei, mas esses 5 meses você tem sido suprido, não está com nenhuma dívida. Suprido e sem dívida. 5 meses sem trabalho. Deus suprindo ele, cara. E usando, inclusive, a igreja, a família de Deus, para servi-lo. Eu falei com ele, olha, como Jeremias 17 fala, o homem, maldito é o homem que confia no homem, faz do braço a sua força, confia e aparta o seu coração do Senhor. Esse homem vai habitar nos lugares solitários no deserto e não verá quando vem o bem. Não verá. Eu falei, cara, olha só, teu filho é indiferente à igreja. Não seria uma hora espetacular de você ensinar para o teu filho que a igreja é uma bênção? 5 meses te servindo? E você está murmurando porque está desempregado? Ao invés de sentar com a tua família e ensinar para o teu filho que está desviado e indiferente à igreja e falar, olha o que o Senhor faz. De todas as aflições, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Filho meu, olha a igreja, que coisa maravilhosa, servindo a gente. Ai de nós, se não fosse a abundância da casa de Deus. Eu falei, você não vê nem o bem passando, por causa do teu materialismo e do teu sentimentalismo. Graças a Deus ele não endureceu, não. Se quebrantou e pediu caminho, pensando que caminho eu faço. Perguntei a ele, uma das coisas que eu perguntei, deixa eu te perguntar, você é fiel nas suas primícias? Não. Falei, filho, reúne teus pastores aí na cidade, pede perdão, se humilha, que Deus vai te dar graça. Olha que coisa. Estão entendendo, galera? Esse texto aqui do temor, a oportunidade perdendo de ensinar o filho.
Falei, teu filho pode ser resgatado aí. Deus pode estar promovendo essa situação para o teu filho ser resgatado. E você está olhando para as coisas materiais. Está cego. Não está vendo bem. Vou ler o último versículo, os 2 últimos versículos para a gente ter o nosso intervalo. Eclesiastes capítulo 12. Versículo 13 e 14. São os últimos versículos de Eclesiastes. Você sabe que Eclesiastes foi escrito por Salomão, ele é um pensador. O cara pediu sabedoria e Deus deu a ele. Esse livro ele escreveu uma série de coisas, uma agonia de alma, de espírito, escreveu muita coisa pensando. E esses 2 últimos versículos aí ele faz um resumo. Ele diz assim, né, no 13, versículo 13: de tudo que se tem ouvido, a suma é. O resumo de tudo que eu estou falando aqui é 2 pontos. Qual é o resumo, galera? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o quê? O dever de todo homem. O dever. A dívida de todo homem para com Deus. Temê-lo e obedecê-lo. Esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quem se humilha recebe graça, quem busca conhecer o Senhor, o encontra, o experimenta, e quem teme ao Senhor encontra sabedoria, paz e segurança. Amém? Vamos orar para a gente ter o nosso intervalo? Paizinho, nós te louvamos por esse tempo e pedimos que a Tua palavra encontre abrigo em nossos corações, Senhor. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, nossa carne, nossa natureza não quer o que é espiritual, Senhor. A nossa carne só vê o que está diante de nossos olhos físicos, Senhor. Abre os olhos do nosso coração para vermos as Tuas riquezas infinitas, Senhor, disponíveis para nós, Pai. E nos ensina, Senhor, a educar os nossos filhos, Senhor, enxergando a necessidade deles como pecadores que são como nós, Senhor. Também no meio de uma guerra contra o mundo, Senhor, e contra toda a ação do diabo, Pai. E nós temos a Tua palavra rica, Senhor, eficaz, poderosa, para nos servir, nos ajudar. Temos a Tua graça, Senhor, Teu favor imerecido, que nos educa para que venhamos a renegar as paixões desse mundo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a essa palavra permanecer em nossos corações, não só em nossas mentes, Senhor, em nossos intelectos, Pai. Nos ajuda nesse tempo, que Teu Espírito continue se movendo entre nós, no nome do Senhor Jesus. Graças Te damos por esse alimento que vamos agora comer ali embaixo, e que o Senhor continue presidindo o nosso tempo, falando aos nossos corações, inclusive na edificação mútua de uns para com os outros. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.